62. Diz assim a palavra do Senhor: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só penso em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, e os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Pai Santo, nessa hora nós clamamos ao Senhor, te pedimos para que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Me usa tão somente como simples instrumento nas Tuas mãos para abençoar o Teu povo. Em Cristo Jesus. Amém. Diante de um mundo, meus irmãos, que não tem paz. Pensa um mundo que não tem paz, esse é o nosso mundo. Vivemos em constantes conflitos, notícias de guerras, de violência, de desastres naturais, corrupções, golpes, morte, miséria de todas as ordens. Todos os dias são essas notícias. Todos os dias tem as mesmas notícias. E durante muito tempo da sua vida você contempla esse tipo de notícias, não é? Nunca houve um tempo de paz tranquilo no Brasil. Não, passamos um período de 5 anos que não teve notícia de corrupção, de violência, de problemas políticos, nada disso. Nunca houve. Desde a nossa vida, desde muitos anos, o nosso tempo de vida é contemplar notícias ruins, notícias de violência, desgraças em todo o tempo. Isso gera um certo tipo de angústia, nos cansa essa realidade e gera um certo desânimo. Meus irmãos, Davi foi um homem fiel ao Senhor, servo do Senhor, fiel a Ele, que apesar da sua fidelidade, ele sofreu. Assim como muitos crentes no nosso tempo sofrem em razão da sua fidelidade, apesar da sua fidelidade, melhor dizendo, ele sofreu perseguição, teve a sua fé testada, provada, isso constantemente, de inimigos que queriam matá-lo, de inimigos que queriam apenas caluniá-lo com mentiras. Davi, meus irmãos, neste salmo que acabamos de ler, Salmo 62, através deste salmo, Davi nos exorta a tão somente, apesar das situações difíceis da nossa vida, a mantermos fiéis no Senhor. Apesar de termos situações de tristezas, de cansaço, nós devemos tão somente confiar no Senhor Deus. E assim nós encontraremos o verdadeiro descanso. O tema do sermão de hoje, meus irmãos, é... O verdadeiro descanso está em confiar no Senhor. O verdadeiro descanso está em confiar no Senhor. Mas como descansar no Senhor diante dos dilemas da nossa vida? Eu respondo através do meu primeiro ponto. Espere silenciosamente
pelo Senhor da salvação. Espere silenciosamente pelo Senhor da salvação. Meus irmãos, nesse momento aqui desse texto, Davi retrata uma fé de um coração firme no Senhor. Diferente talvez do seu, mas o meu, a minha fé ainda não é tão firme como a de Davi. Quando eu observo a vida de Davi, aquilo que ele escreveu, diante do contexto que ele escreveu, eu penso, eu preciso de uma fé mais sólida. Eu preciso de uma fé muito mais consistente. Eu preciso que Deus me ajude a conseguir isso. E talvez você tenha essa reflexão também. Diante de tantos recursos da nossa época, a tecnologia aplicada à área da saúde, diversos tratamentos, diversos medicamentos, médicos especializados, diversas áreas. Se você abre o YouTube, você vai ter então recursos para ensinamentos, planos para ter sua melhor aposentadoria, conforto. Ou seja, porque existe uma vasta informação a respeito desses planos, dessas informações, de uma vasta oferta de conforto, onde pessoas buscam isso. Só existe porque existe muita gente procurando isso. Muita gente está esperando ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, sem problemas. Essas são as expectativas das pessoas do nosso tempo. Contudo, eu afirmo para vocês que Davi, a partir desse salmo, ele tem um outro tipo de espera. A perspectiva de Davi é outra, não é a nossa, ou do nosso tempo. A sua fé não está baseada em recursos financeiros, a sua fé não está baseada em uma estrutura de plano financeiro melhor, nem em uma perspectiva humana. Ele tão somente confia em Deus. A confiança de Davi é só em Deus e absolutamente mais nada. Ainda que as coisas piorem, ele tão somente confia em Deus. Davi tem a expectativa de ser salvo de uma situação de perigo, que o aflige a sua alma, o seu coração, do seu profundo. Mas essa espera é marcada por silêncio, um certo silêncio. Não uma espera desesperada, preocupada, angustiante. Não, ele espera em Deus, ao mesmo tempo que procura solução apenas em Deus. E a espera dele é simplesmente em silêncio, em calma. Não é uma espera desesperada que eu confio em Deus, mas é uma certa confiança na qual eu tenho um plano A, B, C e D. Vai que Deus não me atende. Vai que Deus não me socorre no tempo ou do jeito que eu quero. Não é dessa maneira que Davi espera. Não é dessa perspectiva. Davi se recolhe no abrigo da presença de Deus e ordena o seu íntimo, dentro de si mesmo, que a sua alma deve se aquietar-se, ficar em silêncio. Mas veja, não é um silêncio de apatia. Estou diante de um problema, diante de uma circunstância, deixa para lá, a vida é assim mesmo, deixa a vida me levar, como diz a certa música. Não é isso, mas é um silêncio oriundo de uma confiança, tão somente uma confiança. Não é silêncio de som, mas sim de paz. Paz em Deus. E assim ele expressa, meus irmãos, sua fé na plena certeza que Deus pode salvá-lo, que Deus pode socorrê-lo. Deus, somente Deus, e absolutamente mais nada. E assim, em silêncio, ele aguarda a resposta do Senhor. Ele tão somente confia. A base da fé, meus irmãos, de Davi é o próprio Deus. Mas por que ele confia tanto assim e espera silenciosamente? Por que ele confia, o que ele enxerga em Deus a ponto de ter essa postura diante de Deus? A base da fé de Davi não está registrada apenas no seu intelecto, mas no seu íntimo do seu ser, da sua alma. Não está baseada no seu ofício de rei, na estrutura militar que ele tem, no governo que ele possui, ou do seu conforto, dos recursos que ele tem. Não é isso. Mas ele sabe que seu Deus é a sua rocha. Ele olha para Deus e compreende: Deus, o Senhor meu Deus, é a minha rocha. Ou seja, a fé de Davi não está baseada em ídolos, ou previsões financeiras, ou nos seus recursos, nas suas estruturas, promessas políticas,
perspectivas de um Brasil melhor. Ele não está descansando nessas coisas. Ele descansa tão somente em Deus. Ele olha para Deus e diz: o Senhor é a minha rocha. E ele não pensa, ele não espera de homens. Ele olha para homens e, como a Bíblia mesmo descreve, homens, pó. É isso que vocês são, pó, e do pó voltará. Davi então descreve a Deus também como uma espécie de torre alta, chamam de refúgio, onde ele está seguro. E quando eu li esse texto, esse versículo, eu me lembrei de alguns documentários da África, onde mostra alguns animais fugindo de um predador, normalmente um tigre ou um leão, e esses animais sobem numa árvore bem alta. Apesar da capacidade do leão, do tigre de escalar, ele não consegue chegar ao topo. Quanto mais alto, mais seguro ele está, refugiado. E a ideia de uma torre forte diante dos inimigos é um local seguro. As flechas não alcançam. Ele está bem protegido. A descrição, a perspectiva, melhor dizendo, que Davi tem de Deus, ele é a minha torre forte, alta, o meu refúgio. Eu estou seguro nele. Estou bem seguro diante das dificuldades. A fé pode ser abalada. E a descrição de ser abalado significa como se tivesse sido empurrado. Eu estou na minha rocha, eu sou empurrado, mas eu não caio. Sou atingido pelos momentos difíceis. Sou confrontado pelas situações difíceis. Não é diferente de nós. Mas a base de Davi é o próprio Deus, que é a sua rocha, a sua salvação, o seu refúgio. Meus irmãos, não é assim conosco também? Em tempos difíceis, quando a má notícia chega para nós, até nós, comunicando algum tipo de doença que nós não esperávamos, ou uma notícia de reestrutura dentro da empresa, isso significa que pode mudanças de áreas, ou até mesmo demissões, cortes, algo que fere o nosso coração, nós ficamos abalados, ficamos preocupados, chocados, tristes e às vezes até mesmo sem rumo. É assim que acontece conosco também. Mas, meus irmãos, se estivermos firmes e convictos em Deus, olhando com a mesma perspectiva que Davi olha para Deus, nós não seremos muito abalados. Nossa alma precisa aprender a esperar em silêncio. Se nós tivermos a mesma perspectiva de Davi, nós seremos firmes. E assim deixamos de medir a fidelidade de Deus para com seu povo. Não pelos sentimentos que passamos, e iremos descansar naquilo que Ele é. Não é baseado no que eu sinto, mas naquilo que Ele é. Quem é Deus? Rocha, salvação, alto refúgio. No versículo 3 ele mostra a persistência do mal. Nesse momento, então, Davi se dirige aos homens de grande perversidade e faz uma pergunta retórica: até quando a cometereis? Até quando vocês vão insistir em derribar, ou seja, em matar este homem? Ele sai da sua própria cena de aflição e olha com uma segunda perspectiva os homens maus e este homem que é o próprio Davi e questiona uma pergunta retórica: até quando vocês vão insistir nisso? Até quando vocês vão insistir para matar este homem? A situação deste homem que é o próprio Davi é grave, é muito grave. Ele é representado como uma parede que está quase caindo, quase pendendo. O muro já caindo, conforme o versículo 3. Insistindo, mostrando o tamanho grande da maldade, do sofrimento que Davi está passando. A pressão é muito forte, é pesada, a ponto desse muro quase cair. Eu lembro que, quando mais novo, na minha mocidade, eu passei por um período bastante difícil. Quando eu vi essa metáfora, esse exemplo desse muro quase caindo, eu lembrei de mim. Eu falei, se não fosse Deus, se não fosse pela graça e bondade de Deus, eu teria caído. Mas a boa mão de Deus não esteve apenas comigo, mas com muito de nós na nossa história de provas. E assim o bom Deus foi com Davi. No versículo 4, então Davi não mais se dirige aos seus inimigos, mas ele começa a falar consigo mesmo.
A descrição aqui não é apenas da situação dos inimigos e este homem, que é o próprio Davi, mas ele começa a falar consigo mesmo. É um momento de reflexão, introspecção, uma autoconfrontação da sua própria situação. É uma conversa honesta e sincera consigo mesmo. Meus irmãos, não é coisa de gente desregulada, não é gente que tem problema, que toma muito remédio. Não é isso. Falar consigo mesmo é algo natural. É tão natural que é bíblico. Salmo 42, versículo 5. Volta algumas páginas aí. Abrem Salmo 42 e versículo 5. E eu vou mostrar esse movimento que não é o único que Davi faz, mas outros homens também fazem e está registrado na Bíblia. Salmo 42, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque está abatido a minha alma, e porque tu te perturbas em mim, espera em Deus, por ainda o louvarei pela salvação da sua presença. Perceba que o salmista não se dirige a Deus. Ele não estava falando com uma pessoa, com um amigo, com sua família, nem a Deus, mas consigo mesmo, com sua alma. É esse movimento para dentro que está acontecendo aqui. Por que tanta agitação? Por que tanta inquietação? Por que tanta angústia? O que está acontecendo? Olha para dentro e perguntas: por que te perturbas? E a resposta dele mesmo: espera em Deus. Ele é instruído por Deus a acalmar-se por si mesmo. Espera tão somente em Deus. Isso é postura de ser humano, que é a imagem de Deus. Se está aqui, biblicamente registrado, inspirado por Deus, é um momento que nós podemos fazer conosco mesmo. É bíblico. E a descrição que Davi faz sobre esses homens, eles têm prazer no mal. A descrição desses homens é uma descrição terrível. Meus irmãos, o nosso tempo, não é uma situação apenas do tempo de Davi, mas em nosso tempo também, parece que a manifestação do mal parece em ampliar, em crescer cada vez mais. Parece que as pessoas estão cada vez mais frias perante o seu amor para com o teu próximo. E cada vez mais elas parecem bichos e não seres humanos. Cada vez mais distante da sua própria identidade de ser humano, que foi isso que Deus criou. É só observar o que os homens fazem, as notícias de violência, as notícias de crimes que acontecem no nosso Brasil. Quando eu observo pessoas que planejam, executam seus planos maus, de envenenar bolo e dar para uma outra pessoa, eu penso, essas pessoas pensaram nesse plano. Pararam e pensaram e fizeram isso. Colocaram veneno. E eu, refletindo sobre isso, colocar aquilo que está no seu coração. Veneno, pecado, um coração dominado pelo pecado. No final do ano passado, salvo engano, eu lembro de uma notícia no sul do país, mostrando a imagem de uma mãe passeando com seu filho, parece que ela estava voltando da escola, e um outro homem observou e queria simplesmente sequestrar o filho, puxou, ele não estava armado, não tinha nenhum tipo de arma de fogo, nem faca, ele puxou o filho da mãe, e a mãe começou a lutar com ele, era bem menor, graças a Deus, por providência divina, um segundo homem apareceu e começou a lutar com esse homem que queria sequestrá-lo, e essa mãe foi livre. Absurdo! Depois começou a investigação e mostrou que esse homem traficava crianças. Pensa no destino para uma criança dessa. Terrível, terrível. E sobre uma reflexão a respeito disso, a minha conclusão é, não são mais homens, são bichos, animais. Cada vez mais distante do Criador. Age como se fossem bichos. Diante desse cenário, meu irmão, de homens maus e da expansão da maldade, de falsidade, considere como sua rocha o próprio Deus. Acalme o seu coração. Nesse mundo agitado, no coração agitado, acalme-se. Espere tão somente, silenciosamente, confiando pelo socorro e salvação que Ele fará. Apesar desse mundo mau, apesar de situações contrárias, apesar de situações difíceis, confie no Senhor, a sua salvação, o seu socorro. E além disso, meus irmãos, diante das dificuldades, espere silenciosamente no Senhor da esperança.
Primeiro ponto foi: espere no Senhor da salvação, espere no Senhor da esperança, que compreende o versículo 5, o 8 ao 8. E agora, neste momento, Davi dá uma ordem a si mesmo, ao seu coração, à sua alma: silenciosamente, espere confiadamente no Senhor, pois é dele que vem a esperança. Meus irmãos, se no versículo 1 a espera silenciosa expressa livramento, a razão de salvação, agora há uma expectativa. Ele espera, expectativa. Meus irmãos, nós podemos ter expectativas, nós podemos esperar em Deus as promessas. Deus fez promessas ao seu povo, Deus cumpre as suas promessas. Em Deus nós podemos ter expectativas. Em Deus nós podemos orar e esperar resposta, porque Ele atende às nossas orações. É nele que você tem que ter esperança, e não em perspectivas humanas, que por vezes são falsas, mas tenha esperança com fé, conforme Tiago nos ensina. O silêncio agora é esperançoso, não apenas resignado, não é uma conformação: não, tudo bem, minha situação está mal, tudo bem, eu estou sofrendo isso, deixa isso para lá, se conformando com tudo. Não é isso. Não é o silêncio de quem desistiu, é o silêncio de quem descobriu que Deus é suficiente. Só Deus é suficiente, mesmo antes da resposta. Perceba, essa expectativa não é porque teve resposta, mas que crê tão somente no Deus que é poderoso. E assim nós esperamos em paz, silenciosamente. E assim Davi tem a certeza que não será abalado a sua fé. Ele não precisa ficar impaciente, agitado, por vezes, mas se acalma contemplando na pessoa de Deus, na sua natureza, que cumpre as suas promessas, que tem poder para socorrê-lo, que em Deus ele tem esperança. Ele diz no versículo 2, Davi, que não será muito abalado, mas agora ele expressa que jamais será abalado. Ou seja, ele crê nesse Deus que é salvação e tem esperança, ele confia nele. Existe um progresso da sua maturidade, da sua fé. Jamais será abalado, demonstrando uma fé madura. E por que Davi tem essa certeza da esperança? Por quê? Ele descreve a Deus: a minha forte rocha e o meu refúgio, diante de homens que amam a mentira, diante de homens que praticam a maldade, a mentira, o engano, perversos. Davi tem certeza que sua honra e salvação depende somente de Deus, somente Deus, que é a sua rocha, a sua salvação, refúgio, um lugar seguro. Entendendo isso, compreendendo isso, eu espero e descanso em Deus. Davi se dirige ao povo de Deus, compreendendo a sua experiência, a sua fé madura. Agora ele vai aconselhar o povo de Deus. Versículo 8: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele. Ele se dirige para o povo de Deus, a congregação dos justos, servos do Senhor, e diz: confie nele em todo o tempo. Meus irmãos, a exortação de Davi a confiar em Deus não é apenas por tempos de tranquilidade ou tempos de sossego, mas em todo o tempo, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. A exortação de Davi é que confiemos em Deus em todo o tempo da nossa vida, em todas as áreas, assim como estudamos na escola bíblica dominical. Meus irmãos, confiem em Deus nos momentos de celebrações, em celebração do seu aniversário, de casamento, novas conquistas, gravidez, uma promoção no trabalho, um novo emprego. Confie em Deus que proveu isso para vocês. Confie em Deus nesses momentos. Confie em Deus nos momentos de indecisões, nos momentos que você não sabe se deve mudar de emprego, se deve não mudar de cidade ou de casa, se deve não mudar de curso, se deve romper com algum tipo de relacionamento. Confie em Deus que provê instrução para que você tome boa decisão. Confie em Deus nos momentos difíceis da vida, quando a doença vier inesperadamente, onde você vai fazer simplesmente um check-up e de repente descobre algo difícil. Quando perder alguém que amas, quando a promoção do trabalho for rejeitada, quando a resposta da espera de um emprego for negativa, confie tão somente em Deus.
que é poderoso e está cuidando de vocês nesses exatos momentos também. Nos momentos difíceis, confie no Senhor da esperança em todo o tempo da sua vida. Tão somente confie no Senhor. Mas Daniel, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo confiar assim constantemente em todo o tempo da minha vida? Quando no profundo do seu coração você entender você entender que no seu coração você deve se derramar perante o Senhor. Quando você derramar toda a sua altivez, toda a sua autonomia, toda a sua independência, como se fosse uma vasilha cheia, derramando até a última gota, dependendo tão somente do Senhor. Confie no Senhor de maneira absoluta, sincera, se entregando totalmente e sem reservas, se derramando perante a cruz do Senhor, dizendo: eu só confio em Ti, meu Senhor, meu Redentor, meu refúgio. Não há plano B, não há plano C, só há o Senhor. E assim você sentirá e entenderá uma confiança que Davi também tem. Mas preste atenção numa coisa: o descanso que provém da confiança, meus irmãos, não está na atitude de derramar perante o Senhor o seu coração, mas se derramar diante de Deus. É Deus que cuida do coração, é Deus que cuida da vida, é Deus que cuida em todos os momentos. Quando isso acontecer no último do seu coração, mesmo que Ele ainda não tenha te livrado, você estará em paz, porque você saberá que está sendo bem cuidado, porque Ele é o seu refúgio. Meu último ponto, meus irmãos, nessa noite, aprendendo como descansar no Senhor verdadeiramente, que compreende os versículos 9 ao 12, espere no Senhor silenciosamente, pois Ele é poderoso e misericordioso. O Senhor é poderoso e misericordioso. No versículo 9, então, a partir desse momento, Davi trata da brevidade da vida humana. Apesar de estar sendo perseguido, sofrendo mal, ele consegue ter essa visão. Davi faz um contraponto dos primeiros versículos desse salmo com esses agora, mostrando que só os homens são vaidosos. Somente vaidade é a essência desses homens. Se somente Deus é o Todo-Poderoso, se somente Deus nós devemos confiar, somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Talvez uma outra expressão, outra tradução seria como sopro de vento. Esses homens são sopro de vento. Andam aí em pompa, se achando alguma coisa, ou como se fosse um pastel vazio, mas não tem nada. Se colocados na balança, não tem expressão nenhuma. E balança é algo importante aqui nos Salmos, no Antigo Testamento, que dá a ideia de julgamento. Para o nosso tempo, há diversos mentores, dizendo que há um relacionamento light, mais leve, mas tudo que é leve nas Escrituras não tem valor. O que tem valor são coisas de fato que têm peso. E o julgamento é a balança, a ideia de julgamento. A perspectiva é que vocês não têm peso, vocês não têm valor nenhum. Pó, mortais, vocês não são nada, apenas vaidosos. Quais homens? Plebeus, os pobres, de fina estirpe, pobres e ricos, todos. Deus está olhando o coração. Deus olha a alma e o coração de cada um. Dentro da balança não tem valor, não sobra mais nada. A insignificância humana contrasta aqui fortemente com a descrição de Deus, que é rocha, firme, forte, uma torre alta, um lugar de refúgio e segurança. Se esses homens que se acham alguma coisa não têm valor, não têm expressão nenhuma, Deus é a nossa rocha e é nele que nós devemos nos segurar, ficar tranquilos e depositar a nossa esperança. Os últimos versículos, a partir do 10, vai mostrar aqui a advertência direta de Davi a homens que se acham e estão explorando outros, estão subjugando, estão captando riquezas através de situações corruptas. Deus está vendo. Deus vai julgar essas coisas. Tudo isso é inútil. Esses ganhos ilícitos são inúteis. E ainda que fiquem ricos de maneira lícita, não deposite a sua fé nisso.
Não deposite a sua fé nisto. Deposite tão somente em Deus. É Deus que julga. Jesus disse em Mateus 6, 19 e 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. A nossa fé tem que estar baseada em Deus, e assim nós descansaremos. Na última parte, ele ouve duas mensagens. Uma vez falou, versículo 11, uma vez falou Deus, ou duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Deus é capaz de libertar e dar libertação a um ato poderoso de perseguição. É Deus que traz socorro. E Deus recompensará cada pessoa de acordo com o que ele faz. Deus conhece todos, os maus e os bons, e vai julgar a todos. Vai julgar a todos. Deus é Deus de misericórdia e de justiça, meus irmãos, e vai retribuir aqueles que não confiam, mas que confiam nas suas riquezas, que oprimam os outros, mas no devido tempo vai julgar a cada um. E concluindo esse sermão, nós devemos, diante das nossas lutas, difíceis e complicadas, diante do nosso cansaço, diante do nosso desânimo, tão somente confiar no Senhor. Assim como o salmista Davi resolveu confiar no Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso, porque é isso que Deus é, poderoso e cheio de misericórdia. Mesmo em crises difíceis, meus irmãos, confie no Senhor, espere silenciosamente pelo Senhor que provê socorro e salvação. Esse é o nosso Deus. Ele agirá um devido tempo em seu favor. Ele é Deus. Confie em Deus sabendo que Ele é o Deus da sua esperança. Não tenha expectativas de outras coisas. Tão somente no Senhor. Confie nele. Ele é a verdadeira salvação, rocha segura, aonde nós podemos depositar os nossos pés. Virão problemas, virão aflições, mas se os nossos pés, se a nossa vida estiver depositada nessa rocha, não seremos abalados, porque o nosso Senhor estará nos sustentando. Descanse a sua alma silenciosamente no Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele não quer a sua destruição. Ele está tomando conta de você. Está amadurecendo a sua fé. Ele conhece as suas lutas e no devido tempo vai te retribuir, porque Ele é o Deus cheio de graça e misericórdia. Confie no Senhor que já enviou Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos ou precisávamos foi a salvação em Cristo Jesus. E isso Ele fez. Ele enviou Cristo para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e nos livrar do inferno, gerando comunhão novamente em Cristo Jesus. Por isso, nós podemos descansar. Somos salvos, libertos em Cristo Jesus. Descanse a sua alma silenciosamente no Senhor. Em breve, nós estaremos com o Pai. Que assim Deus nos abençoe.